você fosse líder de uma equipe e alguém te desrespeitasse em público na frente de todos os seus liderados, como é que você reagiria? Gritaria? Xingaria a pessoa? Você conseguiria responder mantendo uma postura de confiança sem deixar a raiva tomar conta de você? Pois foi exatamente assim que Trump lidou numa situação extremamente delicada, ao vivo, em público e na frente da equipe dele. Recentemente, uma jornalista da CNN perguntou a Donald Trump se suas ameaças ao Irã eram de fato reais, se o Irã deveria realmente acreditar nelas. A resposta de Trump não foi agressiva, não foi explosiva, não foi emocional, foi fria, controlada, demonstrando superioridade. Isso tudo ao vivo, televisionado para milhões de pessoas, desde seus apoiadores até mesmo seus inimigos, aqueles que queriam ver ele tremer de insegurança. Mas quando ele respondeu, ele não se defendeu, não recuou e também não ficou tentando convencer todo mundo. Ele apenas sustentou o ponto de vista dele e a imagem de confiança. Isso levanta uma questão muito mais importante que política, que é a seguinte: por que algumas pessoas impõem respeito só de falar, enquanto outras precisam gritar, se explicar ou implorar para serem levadas a sério? Hoje você vai entender o verdadeiro jogo de poder de Trump em 2026 e como é o padrão de confiança, autoridade e domínio psicológico que ele utiliza para ser respeitado pelas pessoas ao seu redor. Tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre confiança, mais especificamente como você se comporta ou você fala para que as pessoas percebam você como alguém mais confiante. E um grande exemplo disso, quer você goste dele ou não, é o atual presidente norte-americano Donald Trump. Já percebeu quantas pessoas respeitam Trump, os grandes líderes do alto escalão? E a forma que o próprio Donald Trump fala quando é questionado ao vivo, como que parece que ele não se importa com a opinião dos outros, se vão desgostar dele. Existe um padrão por trás disso que realmente faz as pessoas perceberem você como alguém mais confiante e até mesmo uma pessoa a se temer ou a no mínimo respeitar. É sobre esse padrão que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de analisar qualquer gesto, porém, vale a pena lembrar que linguagem corporal pode transmitir aquilo que você sente ou aquilo que você quer que os outros achem que você está sentindo. Essa é uma estratégia muito bacana e você deve guardar ela em mente ao longo desse vídeo todo. Ao longo do tempo, Donald Trump transmitiu confiança de diferentes formas, mudando gestos, posturas e até mesmo o tom da voz. Acontece que o Trump agora de 2026 não é o mesmo Trump de 2016 e muito menos o Trump de 2020. Em 2016, a linguagem corporal dele era excessiva, muito violenta, muito exagerada. Em 2020, havia um certo tom de reatividade na postura dele. Agora, de 2024 para cá, a postura dele mudou muito. Ele passou a transmitir confiança sem parecer descontrolado emocionalmente. Como que ele fez isso? Em resumo, menos gestos, menos explicações e justificativas longas, menos necessidade de aprovação. E isso não acontece por acaso. Esse tipo de comportamento acontece quando alguém confia no próprio framework comportamental, não negocia a sua posição ou seu ponto de vista e não fala para convencer inimigos. Aprenda uma coisa, Trump hoje fala para convencer e principalmente para interagir com os seus aliados. Por isso que as falas dele soam até mesmo um pouco difíceis para muitas pessoas. Mas para os aliados, são justamente aquelas falas que são as mais aguardadas. Aquela fala com mais autoridade, não se importando muito com o que vão pensar dele. Então, quando ele fala principalmente para quem já concorda com ele. E isso é uma análise de expectativa muito grande. Você pensar para quem você vai falar é algo que te faz escolher exatamente qual palavra você vai usar, qual gesto, qual tom na sua postura. Então ele fala para os aliados e deixa que o resto se exploda. Quem não gosta dele, que se ajuste. E onde que a gente consegue perceber isso? Bom, vamos dar uma olhada de novo naquela resposta que ele deu para a jornalista recentemente ali, quando ela perguntou sobre o Irã. Dá uma olhada aqui. Don't you think, and then you just had Venezuela, don't you think, she says, CNN, do you think they take your threat seriously? Wouldn't you say they do after all of the things we've done? What a stupid question. Ela tenta empurrar o Trump para um lugar clássico. Você tá blefando? O Irã deveria realmente temer essas ameaças? Elas são reais? Será que eles acreditam nisso?
Esse tipo de pergunta carrega uma armadilha psicológica muito grande. Forçar o Trump a se justificar. Então, quando a pessoa faz uma pergunta duvidando de você ou questionando você, pode ser que ela exija uma justificativa longa. E é aí que mora o problema, porque em situações dessa, o que a maioria das pessoas faria? Explicaria demais, tentaria parecer razoável ou suavizaria o discurso, mudando algumas palavras. Trump faz justamente o oposto. Ele mantém o mesmo tom, mantém a mesma palavra, ele eleva o queixo, estufa o peito, mantendo uma postura de superioridade, e ele não acelera o volume vocal. Ele não fala mais rápido, ele não começa a gritar. Não, ele mantém a mesma cadência, o mesmo tom e o mesmo fluxo paraverbal, sem microajustes. Por quê? Se você fica se ajeitando muito, uma pessoa te pergunta uma coisa e você começa a se ajeitar, muda muito o seu tom de voz, aquilo denota que você ficou inseguro, que você ficou insegura e denota ansiedade. Você consegue fazer igual o Trump? Quando alguém te questiona, quando você está nervoso, você consegue se acalmar e se regular? Ou você já se percebeu mudando as palavras, o jeito de falar, a postura, ou até ficando mais quieto ou mais quieta para não gerar mais discussão, para não aumentar o conflito? Fala a verdade, comenta aqui o que você faz quando fica nervoso discutindo com outras pessoas. E talvez ninguém tenha te ensinado o que eu vou te falar agora, mas você pode mudar o seu jeito de responder aos outros e transmitir mais confiança e fazer os outros te respeitarem mais. Eu vou te ensinar como fazer isso numa aula gratuita ao vivo chamada Decifrando Pessoas. Nessa aula eu vou te ensinar o framework básico de comunicação, como se comunicar com confiança, como identificar pessoas que são confiáveis e pessoas que não são confiáveis ou que são manipuladoras. Para se inscrever gratuitamente, basta clicar no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você precisa correr porque as inscrições são gratuitas, mas elas são limitadas. Clica aqui então e se inscreve agora. Continuando nossa análise, se cada vez que alguém critica você ou questiona você e você tem que explicar ou justificar o seu ponto de vista ou permanecer onde você está naquela discussão, você começar a se ajeitar, a se ajustar, a mudar as suas palavras para que a outra pessoa fique mais tranquila. Se você faz isso com frequência, a mensagem que você pode passar para os outros é: olha, na verdade nem eu sei se o que eu tô falando é verdade e também não quero incomodar ninguém, é só o que eu penso, é só o que eu acho. Viu como isso é uma comunicação um pouco mais fraca? Não transmite uma autoridade tão sólida quanto a do Trump. Quando o Trump adota essa postura e não muda as palavras dele, mas apenas apresenta evidências do que ele já fez para justificar a ameaça dele contra o Irã, nesse caso em específico, né? A mensagem que ele comunica para o psicológico das pessoas é essa: eu não preciso que você acredite. Eu estou te mostrando o que eu já fiz e eu quero que você entenda o que eu vou fazer. E assim as pessoas chegam a temer e respeitar o que o Trump fala. Anota uma coisa aí: pessoas inseguras geralmente vão se esforçar para convencer e para não criar conflito emocional com os outros. Pessoas confiantes apenas afirmam o que elas acreditam. E detalhe, aqui eu não estou te dizendo para ser um descabeçado e tentar falar por cima dos outros, não. O que eu estou te explicando nesse vídeo é o padrão de confiança que o Trump adota. Você não precisa ser igual ele se não quiser. Agora, um outro grande ponto que o Trump mantém é a consistência. Ele repete esse padrão, essa postura de segurança em diferentes contextos. Veja, por exemplo, quando ele foi questionado sobre Gustavo Petro, atual presidente da Colômbia, logo após ter feito a captura de Nicolás Maduro. Petro tinha dado uma espécie de ameaça velada para Trump e Trump respondeu dessa forma aqui. Who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. It sounds good to me. Percebem como ele mantém a postura? Ele não aumenta o tom vocal, ele não fala mais rápido, ele não começa a gritar, ele não começa a se movimentar rápido e a levantar o dedo para ficar apontando para a câmera: você, Gustavo Petro, não sei o quê. Nada disso. Ele mantém a postura calma, dá uma leve inclinada ali no avião que ele está, na aeronave que ele está, e fala o que vai acontecer. Esse cara produz cocaína, ele não vai fazer isso por muito tempo. A jornalista pergunta: então você está dizendo que vai ter uma operação na Colômbia? Ele: sounds good to me. Me parece uma boa ideia. E até essa pálpebra caída dele, né? Tudo bem que ele está mais velho, então naturalmente a cara já fica mais murcha, mas essa pálpebra caída, que é o oposto dos olhos arregalados, transmite que ele está muito tranquilo, muito calmo. Se precisar, a gente resolve, a gente vai lá e faz. Até a expressão facial dele transmite tranquilidade. E isso para as outras pessoas é algo que gera uma sensação muito grande de respeito. E por que as pessoas respeitam Trump
ou vão respeitar qualquer um que tenha um comportamento parecido com o do Trump. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando as pessoas olham para você se comunicando em público e querem saber se elas devem confiar em você, se elas devem acreditar, ou até mesmo se elas devem comprar de você, elas vão julgar o seu autocontrole emocional. Então, se você começa a gritar, gesticular excessivamente, falar palavrão, xingar, tudo isso conta como pontos negativos na percepção de confiança que elas têm de você. E o Trump não faz nada disso. Ele não grita, não xinga, não berra, não gesticula excessivamente. Ele mantém um padrão comportamental estável. E é essa estabilidade que fortalece a confiança. Se toda hora você está mudando sua postura por conta do que os outros falam, você não tem confiança de verdade. O que você tem é medo de ser mal visto pelos outros. Por isso que você fica toda hora ajeitando para tentar se encaixar numa postura que faça aquela outra pessoa gostar de você naquele momento. Terceiro ponto que eu tenho que comentar aqui é a economia de gestos. Esse é um dos sinais mais claros da psicologia do Donald Trump. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, novamente, falando sobre o presidente da Colômbia, tratando de uma situação difícil, logo após a captura de Maduro. Contem quantos gestos Donald Trump faz. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. Agora comparem com o Trump lá em 2016, vejam como ele gesticulava muito mais. They control him. Hey, I have lobbyists, I have to tell you. I have lobbyists that can produce anything for me. They're great. But you know what? It won't happen. Então a primeira coisa que a gente percebe, o Trump em 2026 gesticula muito menos, são gestos mais pontuais, mais contidos, não são gestos que são feitos de maneira muito rápida, muito acelerada, pelo contrário, eles são feitos com uma fluidez e uma pontualidade muito boa, e os tipos de gesto que ele faz, gestos como esse aqui, onde eu coloco o meu indicador conectado com o meu polegar, ou até a variação dele com uma mão, é o que a gente chama de gesto do toureiro, né? Segurar o boi pelo chifre. O gesto do toureiro é um tipo de gesto de confiança, gestos que vêm de cima para baixo, como por exemplo o dedo em riste de cima para baixo, o toureiro de cima para baixo, a mão aberta de cima para baixo. Todo gesto que vem de cima para baixo geralmente denota confiança, autocontrole. É a mão da marionete, aquele que mexe a marionete, e o gesto quando ele vem por baixo é o gesto de submissão, é o gesto do pedinte, aquele que está te pedindo uma esmola. Então o Trump gesticula menos, de maneira pontual, e gestos que vêm de cima para baixo, sempre denotando confiança extrema. E uma última estratégia que eu quero destacar é o uso da pergunta de volta para quem faz perguntas complexas para a gente. I think so. Don't you think so, CNN? Don't you think so? Wouldn't you say that they probably do at this point? After going through it for years with me, being hit, Soleimani, al-Baghdadi, the Iran nuclear threat wiped out. Don't you think, and then you just had Venezuela, don't you think, she says, CNN, do you think they take your threat seriously? Wouldn't you say they do after all of the things we've done? What a stupid question. Então os jornalistas em todo momento tentam desestabilizar o Trump. Essa jornalista que a gente viu no caso do Irã faz aquela pergunta sobre se o Irã deveria levar aquela ameaça de Trump a sério ou não, principalmente por um contexto daquilo estar sendo televisionado. E ela sabe que pessoas no Irã estão assistindo aquela entrevista. O que torna a situação muito mais difícil, inclusive. Porque aquilo que o Trump vai responder vai ser visto até pelos inimigos dele. Então ele não pode demonstrar fraqueza naquele momento. Só que em vez de Trump ficar se justificando, ele devolve a pergunta para a pessoa. Você acha, CNN, que o Irã deveria levar a sério? O que você acha? Veja as coisas que eu já fiz, o histórico que eu já fiz. Você acha que eles deveriam levar a sério? E essa é uma estratégia bacana. Muitas vezes você pode tornar uma pergunta para a pessoa quando ela tenta te intimidar. Porque quem pergunta domina a situação. Quem está respondendo geralmente é a pessoa que está sendo subjugada naquele contexto. Se você só fica respondendo, metralhando, dando justificativas longas e exaustivas, você geralmente vai ser percebido ou percebida como uma pessoa submissa naquele momento, naquela interação. Então, quando você se sentir intimidado, pode tornar uma pergunta para a pessoa. Peça para ela explicar melhor o ponto de vista dela, o que ela quer dizer com aquele termo, com aquela palavra que ela utilizou. Se coloque de volta no controle da situação. Não fica só respondendo, só justificando. E tudo isso nos leva para uma grande reflexão / pergunta. Quem é você que está vendo esse vídeo aqui? Você se explica demais? Você é uma pessoa que se justifica muito ou você é mais seco
quando vai explicar alguma coisa, quando alguém te questiona de algo? Você já se percebeu mudando muito a sua postura, o seu jeito de falar, as suas palavras para não causar desconforto em alguém, mesmo quando você sabia que estava com a razão? Caso sua resposta seja sim, talvez o problema não seja a sua fala, e sim o seu framework interno. Talvez você esteja aí se sentindo muito inseguro. E vale a pena lembrar, você pode adotar determinados gestos e comportamentos para que as pessoas percebam você como alguém confiante. E com o passar do tempo, essas pessoas te percebendo como alguém mais confiante vai te fazer se sentir também mais seguro e, consequentemente, a sua confiança natural e basal vai ser mais alta. Portanto, não deixe de participar do nosso evento no dia 26 de janeiro, Decifrando Pessoas. Eu vou te ensinar como se comunicar de maneira mais confiante, transmitir segurança e autoridade quando falar e como analisar as pessoas ao seu redor, para saber com quem você está se relacionando também. Clica no link aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, realize sua inscrição gratuita, mas corra porque as vagas são limitadas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Comente quais outras situações você quer que eu analise e traga aqui para o canal. Não deixe de curtir e compartilhar também esse vídeo. Um abraço, a gente se vê por aí. Até a próxima!